Parabéns, papai. É bom ser pai, né? É bom fazer criança. Quer dizer, é bom ter crianças, né? É muito bom. Foi sem querer, né? Mas é isso aí, né? Parabéns, Deus abençoe vocês. Sabemos que o pai dentro de casa é um pai presente, faz muita diferença na formação dos nossos filhos. E precisamos que você continue apaixonado por Deus e, como essa série propõe, que você esteja sempre cada vez mais perto de Deus. Como nós precisamos também, apesar de sermos mais maduros e mais velhos, como nós precisamos permanecer conectados com essa figura paternal que Deus tem, Deus Pai. Nunca se desconecte dele. Sempre lembre-se, você precisa de um pai também. Você precisa ser influenciado por ele. E eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de como que a gente pode ter um estilo de vida que nos leve cada vez mais perto de Deus. Como é importante a gente estar consciente a respeito disso. E eu creio que na semana passada o Felipe Vilela trouxe uma mensagem fantástica. Quem não pôde comparecer aqui domingo passado, pode assistir essa pregação no nosso Face, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com isso. Você vai aprender bastante coisa através desse Felipe Vilela, que ele tem bastante para contribuir com a sua vida. E eu vou pedir que você preste bem atenção, que você se concentre bastante no que eu vou te passar, porque esse mês é um mês muito importante para a sua vida. É um mês muito importante para nós como igreja, e é muito importante que a sociedade tenha contato com você depois dessa série. Então se concentre, não se distraia com absolutamente nada, e me acompanhe nesse assunto de estar mais perto de Deus. E uma das coisas que nós estamos propondo, e é de propósito, nesse mês, é o evento Presence. Como é importante a gente se aproximar de Deus. E uma das maneiras que nós atraímos Deus é através do louvor. Então, nesse evento, sábado à noite, domingo de manhã, nós vamos ter mais tempo, e é importante que a gente se permita ser tocado por Ele. E como é importante a gente tentar tocar em Deus. Como é importante a gente tentar se aproximar de Deus. E isto é possível. E esse evento vai permitir que você experimente um pouco mais disso. Eu acho que todos nós desejamos conhecer Deus. Quantas pessoas querem saber quem Deus é? E essa foi uma pergunta por séculos. E nos últimos dias de Jesus, os discípulos falaram assim: Jesus, mostra-nos o Pai e é o suficiente. E Jesus até ficou indignado: como assim me mostra o Pai? Eu sou a expressão exata do Pai. Se você me conhecer, você vai conhecer a Deus Pai. E eu quero começar enfatizando também sobre o jejum e a oração. O jejum, ele é uma disciplina espiritual. E ele não serve para você se penitenciar. Não é para você passar fome e ficar olhando para aquele brigadeiro. Cadê? Algumas pessoas estão fazendo jejum de brigadeiro, de doce. E aí com certeza são convidadas para mais festas de criança do que possa imaginar. E a proposta que a gente faz não é que você fique se torturando e colocar um brigadeiro na sua frente: eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer. Comi. E aí Deus vai me... Não. A proposta é que você simplesmente, através do jejum, demonstre para Deus de que você ama mais a Ele do que, por exemplo, uma refeição. Se você estivesse numa crise, se estivesse numa situação que precisava ser resolvida, ou você vai encontrar alguém muito importante, você pula uma refeição, você deixa de lado algumas coisas, porque você ama esta outra pessoa. E é uma expressão que nós temos de amor a Deus. E em alguns momentos do nosso ano, como é importante a gente fazer isso, nós estamos incentivando que você também faça. E eu gostaria de começar, então, falando sobre essa mensagem, a respeito de uma péssima troca que você e eu,
às vezes fazemos. Às vezes a gente troca Deus por algumas coisas que são inaceitáveis. E a gente vai olhar depois a nossa vida, um filme da nossa vida, a gente vai pensar, como é que eu pude trocar Deus por essas coisas? E sem querer, eu e você fazemos assim. De repente você e eu olhamos para a nossa vida e dali a pouco a gente começa a trocar aquilo que é maravilhoso por algumas coisas muito temporárias. E eu quero ler com você algo que já está escrito há 2000 anos. Não é novidade o que você passa, o que eu enfrento. Porque há 2000 anos atrás, ou desde a criação do mundo, isso já era assim. Mas em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, e esse ponto aqui é interessante, é importante você parar e pensar. As pessoas conhecem Deus. E esse texto, em especial, ele fala a respeito disso. Conheciam a Deus. E mesmo assim, mesmo conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Foi uma decisão. Preferiram fazer outra coisa. E o que foi isso? Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, algumas pessoas falam assim: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu faço com a minha vida. As decisões são minhas, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Já sou uma pessoa madura, eu sei onde isso vai dar. Se isso fosse verdade, o mundo não estaria como está hoje. A sociedade não estaria tão perdida e tão corrompida como ela está hoje. Porque as pessoas não sabem o que é melhor para ela. Quando as pessoas começam a decidir as coisas separadas, longe de Deus, com certeza essas decisões não são tão boas quanto as que seriam em relação a aproximar-se de Deus. Continuando, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E você pode dizer: poxa, mas eu não tenho nenhuma estátua, nenhum bezerro dourado na minha casa, eu não tenho nenhuma estátua de ouro, eu não tenho nenhum dragão que eu chego lá e me curvo. Não, é provável que não. É provável que não. Mas para os dias de hoje, onde a sociedade está tão organizada com tantas coisas, com tantos prazeres e tantas facilidades, talvez a gente tenha outros tipos de ídolos, outros tipos de bezerros, outros tipos de desejos que são muito fortes e que nos controlam e conduzem basicamente a nossa agenda até do ano. Então, talvez você não tenha esta prática que antigamente as pessoas tinham de ter seus ídolos dentro de casa. Mas talvez você tenha, sim, alguma coisa que esteja entrando no lugar de Deus. E eu sei que esse assunto ele é um pouquinho desconfortável e eu peço permissão de cutucar vocês um pouco e provocar vocês um pouco e até ficarem um pouco bravos comigo, mas é para o bem de vocês e é para o meu bem que essa mensagem existe. E eu gostaria então de provocar vocês um pouquinho para pensarem sobre o estilo de vida de vocês. E a nossa proposta é fazer com que cada um vá mais perto de Deus, que você se aproxime de Deus. Vamos lá? Posso provocar vocês um pouco? Com alguns pensamentos que vão irritar vocês, desafiar vocês a tomarem uma decisão de mudar ou não? Pode ser? Então tá bom. Ninguém pode sair no meio do caminho brabo comigo, tá? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é sobre a substituição. Você pode passar para mim, Japa? Ju, pode passar para mim lá? Então, algumas pessoas substituem Deus por alguma coisa. Por exemplo, às vezes nós temos algum hobby. Eu, por exemplo, gosto muito de treinar, gosto muito de fazer crossfit, gosto muito de fazer algumas coisas. Mas daqui a pouco, essa atividade, esse meu hobby,
começa a tomar uma proporção tão grande dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, e daqui a pouco a minha vida inteira começa a ser organizada em torno disso. E Deus vai mais ou menos ficando com aquilo que sobra. Agora você vai pensar, poxa, mas Deus, agora Ele não quer, não posso ter nada? Não posso gostar de mais nada? Claro que pode. Deus não é contra nenhum hobby que você tenha. Deus não é contra nenhuma atividade que você goste. Aliás, foi Ele que te deu a inteligência para você achar algumas coisas ou inventar algumas coisas para você curtir. Deus ama a vida, Deus ama aquilo que você faz. Mas quando as coisas começam a entrar numa escala de valores desproporcional, aí a coisa começa a ficar complicada, porque a proposta é você chegar mais perto de Deus. E eu quero que a gente, no último dia, no nosso último suspiro, a gente esteja muito consciente de que a nossa vida nos conduziu para cada vez mais perto de Deus. Como é importante eu olhar para trás e dizer assim, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Eu estou mais perto de Deus hoje, literalmente, do que há 30 anos atrás. O estilo de vida, quem define sou eu. Olha aqui comigo, não sigam outros deuses. Vocês percebem que deuses com um D minúsculo. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. E em outras versões diz, Ele tem ciúme. Quando alguma coisa começa a tomar teu coração, a tua agenda começa a ser tomada por esse prazer, por essa coisa que você gosta, e Deus começa a ficar um pouquinho de lado, puxa, tem alguma coisa errada, gente. Como é importante você perceber que Deus Ele também quer se relacionar com você. E Deus Ele não se preocupa de você estar fazendo atividades, mas em que proporção? Quanto isso consome você? Quanto você está sendo dominado? Algum alimento domina você? Que se você não comer, você fica com dor de cabeça, você fica ansioso? Você tem algum vício? E você para, você fica desesperado? Tomou uma proporção que Deus não quer na sua vida. E é radical que você tome uma decisão e diga, chega. E pode ser, gente, qualquer coisa. Pode ser excesso de exercício físico. Pode ser a bebida, pode ser o cigarro, qualquer coisa. Não importa o que seja. Algumas coisas tomam uma proporção e um domínio sobre a nossa vida que Deus não quer. Você e eu fomos criados para sermos pessoas que glorificam a Deus. Nós estamos sempre adorando alguém ou alguma coisa. E quando esse alguém ou essa alguma coisa não é Deus, nós com certeza criamos um estilo de vida que vai nos afastar dele e nós não vamos viver a melhor vida que Deus tem para nós. E eu acho que você quer ter uma vida excelente, maravilhosa. Eu quero. E isso significa que nós precisamos decidir nos aproximar de Deus cada vez mais. E a gente precisa ser muito criterioso naquilo que nós permitimos que comece a entrar na nossa vida. Não permita que coisa alguma domine você. E se está dominando, é sinal que você precisa refletir, deixar isso de lado, colocar isso de lado e colocar Deus de novo em prioridade. E é interessante que Deus... Algumas pessoas pensam assim, bom, eu vou colocar Deus em primeiro, aí é a família em segundo, e começa a trabalhar nessa escala. E eu gostaria de propor algo que vai contra isso. Por mais que seja tradicional da nossa religião cristã, vamos dizer assim, é mais importante você colocar Deus em tudo. Não ponha Deus em primeiro, ponha Deus em tudo. Coloque Deus nos teus estudos. Coloque Deus no teu dinheiro. Coloque Deus na sua família. Coloque Deus em tudo que você fizer. Não coloque Deus em primeiro e depois outras coisas. Não. Porque parece que Deus está competindo e pedindo, por favor, me coloque. Ele quer o teu bem. Você foi criado para Ele. E para que isso aconteça, você precisa incluir Deus, colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Não acima, mas em tudo em primeiro. Outro assunto, outra
como nós fomos feitos para adorar a Deus, você foi feito para adorar a Deus, uma das coisas que atrapalha, então, é a substituição. Você substitui Deus por alguma coisa que você gosta muito. Mas outra coisa que pode impedir que você se aproxime, que você chegue mais perto de Deus, é o teu orgulho. E eu gostaria que você visse em João capítulo 12, versículos 42 a 43. E diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E quantas vezes você e eu fazemos isso? Sem querer ficar apontando o dedo demais para os fariseus da época, quantas vezes você e eu estamos pensando em nos aproximar de Deus? E vou dar um exemplo aqui que é muito, muito comum. A gente vai para um restaurante e a gente olha assim rapidinho: obrigado Deus por essa comida, em nome de Jesus, amém. A gente não tem a coragem nem de baixar a cabeça: Deus, muito obrigado por esse alimento. Nem por 3 segundos. Porque o que os outros vão pensar? E daí, o que os outros vão pensar? E é provável que ninguém nem veja você fazendo isso. Mas como isso faz com que você não se aproxime mais de Deus? Será que isso vai te aproximar de Deus? Você ficar com o teu orgulho? O que é que vão pensar a meu respeito? Pouco importa o que vão pensar. Pouco importa o que a pessoa acha de você. E existe um ditado que dizia assim: aos 20 anos, eu me importava, mais ou menos assim, eu me importava muito com o que os outros pensavam a meu respeito. Então eu queria ficar de uma maneira que os outros gostassem. Aos 40, não estou nem aí com o que os outros estão pensando. Aos 60, eu descubro que ninguém nunca esteve nem aí comigo. E aí a gente cria um estilo de vida tentando agradar, não estou nem aí. E na verdade ninguém está nem aí. Com ninguém. Então você baixar a cabeça para fazer uma oração, ou falar assim: Deus, obrigado por esse alimento, uma coisa tão trivial, tão comum, tão fácil, e a gente não faz por vergonha. Então é necessário pensar a respeito dessas coisas. Ou vamos colocar assim, dentro da igreja. Começa o louvor. E aí, eu já passei por isso, tá? Experiência própria. Eu era da igreja menonita, e desde pequenininho, a impressão que dava é que se você fizesse assim, você automaticamente já era empurrado para fora da igreja, porque lá não se faz isso. Você fica em silêncio, não faz nada. Por mais que a igreja menonita seja fantástica, naquela época, quando eu era criança ali, era um sentimento assim. Não se levanta as mãos na igreja. Mas aí um dia, começa lá e meu pai cantava o inário dele, tinha o inário, e aí a alemãozada sabe cantar, mas nem todos, meu pai é um deles. E aí tem a segunda voz, tenor, né, 4 vozes, então você tem um monte de linhas ali para cantar. Aí meu pai tentava acompanhar fazendo o baixo. E eu olhava assim para ele, era pequenininho, eu olhava assim: nossa, que horrível. Meu Deus, que coisa horrível, né? E o pessoal tentando cantar, mas graças a Deus tinha um coral lá na frente que cantava bem mais alto. Então as desafinadas sumiam. Mas era engraçado que não se batia palma, não se levantava a mão. E aí um dia, sabe aquele dia que você toma aquela decisão de que hoje é o dia de levantar a mão? Aí você vai decidido para ir para a igreja. E não, hoje eu vou levantar a mão. Dane-se o que os outros estão pensando. Aí você... E pô, levantei a mão. Uau, levantei a mão e as pessoas nem viram. Gente, as pessoas não estão nem aí se você levantou a mão, não. Mas Deus está. Deus está assim, olhando sobre toda a terra, procurando as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando. As pessoas não estão nem aí. E eu vou desenvolver um pouquinho mais esse assunto aqui. Mas, como é fundamental você buscar a aprovação de Deus nas tuas ações.
Então a minha proposta para você é a seguinte: nós temos uma música, uma banda fantástica, não temos? Ela é fabulosa. Metade da igreja é essa banda, ou mais. E você entra aqui na igreja, se você fica assim, né? Só analisando os outros, você está perdendo seu tempo. Eu quero ser um pouquinho incisivo e enfatizar esse assunto para você, porque a proposta é que você fique mais perto de Deus. E não tem nada a ver com personalidade, gente. Não tem nada a ver com o meu jeito de ser. Porque assim, eu casei com a Cris. E a Cris pergunta para mim: você me ama? Eu já te falei no dia do casamento que eu te amo. Eu não preciso falar mais. Ou melhor, assim, o dia que eu mudar de ideia eu te aviso. Né? Cara grosso, né? Mas será que vai funcionar isso entre eu e a Cris? Não vai funcionar. E Deus, Ele é mais ou menos assim também. A linguagem de amor que um casal precisa ter é a linguagem que o outro espera. Não que eu quero dar. Porque não vai funcionar. Eu não posso dar para minha esposa, o noivo ou namorado, um pote de proteína de aniversário, de presente. Não faz sentido um negócio desse. É absurdo, né? Mas acontece, às vezes não é a linguagem do amor, né? Isso acontece, né? Porque a linguagem de amor de um pode ser diferente da outra. O que é que a pessoa gosta? Ah, não estou nem aí, eu vou dar o que eu gosto para ela. Eu vou comprar uma BMW para ela baixinha. Não, eu gosto da BMW alta. De alta. Não, ela gosta de carro antigo. Compra um Passat 98 e está ali fora. Sem as rodas. Porque as rodas não vão. Qual é a linguagem de amor? E se a linguagem de amor de Deus é essa? Que você chegue na presença dEle e você se solte. A minha proposta para você é que você chegue antes do louvor começar. Esses aí não vão ficar bravos comigo, né? Porque como a gente chega tarde. Como a gente chega tarde. Não é legal. Não é bom para você. Porque Deus vai continuar estável. Mas a tua melhor vida não soma. Se você, me perdoe gente, me perdoe. Se você sente o sapato vibrar e você luta para o pé não bater, porque o teu pé quer adorar a Deus, deixa o pé bater. E com o tempo aquele troço vai subindo. E daqui a pouco você está assim todo, né? Se soltando. Mas a proposta, gente, é chegue mais perto. Não trave. É isso que eu vou fazer e acabou. Ponto final. Não faça isso. Se aproxime de Deus. Esquece as pessoas à sua volta. Você não precisa ser o dançarino. Mas eu quero propor que você, se você levantava a mão até aqui, levante até aqui na próxima. Vai fazer bem para você. Só para você vai fazer bem. Agora, se nós como igreja estivermos trabalhando isso, da gente querer chegar mais perto de Deus, individualmente e coletivamente, você já pensou uma igreja inteira adorando a Deus de uma maneira intensa, sem reservas, assim como o rei Davi, a ponto, não precisa fazer assim, tá? Mas a ponto de você dançar, pular na presença de Deus e você esqueceu de botar a cueca e aparece tudo. E Deus não rejeitou a adoração de Davi, mas rejeitou a mulher dele, que disse que isso era ridículo. Como é importante eu querer me aproximar de Deus, eu querer a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Vocês entendem o que Jesus está dizendo aqui? Os fariseus estavam cutucando, brigando com Jesus, implicando com os discípulos, e Jesus disse: vocês
Vocês precisam abrir os olhos, vocês precisam prestar atenção. Vocês estão querendo a aprovação dos homens. Gente, joga fora a aprovação dos homens. Esqueça isso. E tenha um estilo de vida que te aproxima de Deus cada vez mais. E aqui é um ambiente super... Já fiz escuro de propósito, gente. Para vocês poderem ficar assim, e ninguém viu. Dá para levantar a mão, fazer assim para Deus, e chorar assim, depois reclamar que tem pó aqui dentro. Faz de conta que tinha poeira aqui dentro, estava cheio, meus olhos ficaram cheios de poeira e lacrimejei um monte, porque o homem não chora, né? Mais perto de Deus, pede algumas coisas, e isso vai fazer bem para você e para mim. Vocês estão aqui ainda? Com o microfone, faz assim, né? É perigoso ir para trás, né? Né? Como é ruim. Falta habilidade. Outra palavra que você e eu não estamos acostumados a trabalhar com ela, mas é o hedonismo. Hedonismo, na verdade, são as pessoas que vivem pelos seus sentimentos, pelo seu prazer. Independente das consequências que seus atos vão trazer, eles tomam aquela decisão, agem daquela forma, porque naquele momento eu senti que eu devia, eu estava afim. E não se importa com as consequências. É uma sociedade que fica se indulgindo de prazeres, fica se premiando, eu mereço isso. Eu vou fazer isso porque eu quero. Quem é você para me julgar? Eu me sinto feliz assim. E na verdade, gente, o certo e o errado não somos nós que definimos. Deus já definiu isso. Então nós não precisamos pensar muito. Já está meio que decidido por nós muita coisa. Muita coisa que você enfrenta hoje já está decidido por Deus. Porque Ele sabe, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que serve e o que não serve. Todo país que tem uma Constituição que segue os princípios morais da Bíblia, são países que têm mais chance de dar certo. E isso é nítido. Pesquisa após pesquisa mostra os países que têm um temor a Deus e busca fazer a sua justiça baseado em Deus. São países que têm mais sucesso, mais chance de dar certo, mais chance de ter mais justiça do que injustiça. Mas em Hebreus 13, capítulo 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Gente, tem hora que a gente não quer. Tem hora que você não vai querer, e talvez hoje você tenha vindo para cá atrasado e nem estava a fim de cantar. Mas é nessa hora que os meninos são separados dos homens. Porque os homens, de verdade, eles não se preocupam com o que estão sentindo. Se Jesus fosse seguir o que ele sentia, ele não teria ido para a cruz. Mas como homem, ele foi. E como homem, de vez em quando você precisa, não estou afim, mas Deus, eu te louvo. Sacrifício, gente, não significa assim, estou lá. Não é assim, gente. Tem horas, isso aqui tem valor. O sacrifício de louvor tem valor. Se a tua vida é só um playground, uma brincadeira, você não sabe o que é adorar a Deus, se entregar a Deus quando você passa por um aperto. Como é importante para você chegar mais perto, você saber que significa um sacrifício de louvor. Pega a imagem do sacrifício dos bois. Então a pessoa trazia um boi para ser sacrificado. Alguns talvez vocês não entendam essa imagem, mas para a remoção de pecado era necessário sacrificar um animal, derramar o sangue, e assim como Jesus foi sacrificado, ele derramou o sangue. Mas naquela época sacrificava-se um animal, e o animal, quando chega num lugar como esse, ele fica extremamente agitado. Quem já viu um bezerro, um animal, uma vaca, um boi ser sacrificado, ser morto,
sabe o que eu estou falando. O animal fica desesperado, porque ele sabe que chegou a hora dele. E ele entra assim, ele não quer ser sacrificado, ele não quer passar por aquilo. Nós, você e eu, nós temos momentos em que nós não vamos querer adorar a Deus. Vai ter horas que você vai querer dar as costas para Deus. Vai ter horas que você vai querer desistir, vai ter horas que você não quer saber de igreja, você não vai passar, não vou na igreja hoje, e você vai todo bicudo para o teu quarto, vai assistir um programa, enfim. Mas se você decidir ao contrário, e disser assim, Deus, eu não quero, mas eu vou. Parabéns para você. Porque é um sacrifício de louvor. Se você for andar apenas no estilo hedonista, de apenas fazer aquilo que você se sente feliz em fazer, você não amadureceu, você não sabe o que é ser pai, você não sabe o que é ser uma pessoa apaixonada por Deus, e você precisa conseguir fazer isso. E a proposta que Deus tem para você é essa. Entenda que tem horas que a gente não quer, e mesmo assim a gente faz. Tem horas que eu não quero cuidar dos meus filhos. Tem horas que eu não quero levar ele para a escola. E não quero mesmo. Tem horas que eu não quero conversar com meu filho. Mas eu vou lá e converso. Mas vou lá e levo o Piá para a escola. Levo ele para fazer prova de recuperação no sábado. Eu não quero. Mas que tipo de homem eu seria? Hedonista. Só faço aquilo que eu quero, que me faz me sentir feliz. Então, nessa proposta, quando nós temos a música, quando nós temos as luzes, uma vez a gente recebeu uma pessoa aqui que eu gosto muito, mas o que ela desceu a ler nas nossas luzes e na nossa escuridão, a gente ficou assim, vá para outra igreja, vai pregar em outro lugar, não chamei mais aqui. Porque essas luzes, esse ambiente, e a música que a gente tem, não foi feita para você, foi feito para Ele. A música que a gente faz é para Ele. O Felipe não monta uma música pensando em mim, vou fazer essa aqui para agradar o Ronald. Ele faz a música para Deus. Mas assim, essas coisas todas são feitas para Deus. E você precisa lembrar que você foi criado para Ele. Você foi criado para Deus. Uma palavra que eu inventei aqui, espectadorismo. Algumas pessoas acham que só o fato de vir para a igreja é o suficiente. Eu fui para a igreja, sentei lá, fiquei lá, pronto. Fui para a missa e acabou. Paguei meu preço. Gente, não é para isso. Então nós temos aqui, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E é mais ou menos assim. Algumas pessoas, alguns de nós aqui, ficam esperando que Deus passe a bola. Mas eu já passei a bola para o Leandro. Deus já passou a bola para o Leandro. Mas o Leandro fica esperando. Poxa, Deus podia fazer isso agora. Poxa, Deus podia fazer isso. Poxa, por que Deus não se manifesta? Poxa, por que? Porque agora está na vez dele. Agora está na tua vez. Ele deu um passo, Ele deu Jesus por você e por mim. Está na sua vez de dar um passo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, olhando, quase não deu certo. Olhando, ele passou a bola de volta para mim e Deus se aproxima mais. E as coisas começam a acontecer. Como é importante que você perceba que isso é importante. Está na tua vez. A bola está na tua mão. É você que precisa dar um passo. Deus já deu um passo, gente. Como é importante para você se aproximar, que você abra a Bíblia, que você venha para o culto,
Lembra que eu falei lá no início que Deus ele tem ciúme de você e de mim, e Deus é um Deus zeloso? Quando a gente vai para um jogo do Atlético aqui na Baixada, por exemplo, a gente chega no horário para pegar nosso lugar, para achar vaga de estacionamento, mas talvez para o culto, vou chegar atrasado, não tem problema. E Deus, sabe o que Deus fala? Você está indo lá no jogo, puxa, joia o jogo, legal o jogo, nenhum problema com o jogo, mas como eu gostaria que você chegasse tão cedo no culto para me adorar, como você chega cedo para isso ou para aquilo ou para aquilo. Como eu gostaria que você lesse a Bíblia tanto quanto você estuda esse manual disso, daquilo. Como eu gostaria, se você fizesse isso, se você viesse mais perto de mim, como isso seria bom, como eu gostaria disso. Vocês entendem como Deus é uma pessoa, Ele quer um relacionamento, e está na tua mão, está na tua vez de dar um passo, de você se aproximar dEle. Aproximem-se dEle, e Ele se aproximará de vocês. Hebreus 10, 22 diz assim, próximo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aproxime-se. Aproxime-se. Dê o passo. Outra coisa que nos impede de trazer uma adoração perfeita, que nos aproxime de Deus, são as nossas tradições. Como eu falei, algumas igrejas, elas acredito que só se tiver aquele vidro com os santos, né, martelado ali no vidro colorido, tal, isso é igreja. Os bancos têm que ser de madeira. Isso é igreja, e a música é só com órgão. E algumas pessoas se agarram às tradições e colocam as tradições acima de Deus. Não, na igreja não se bate palma. Em algumas igrejas estava escrito assim: silêncio, esta é a casa de Deus. Gente, tem umas igrejas, os salmos foram escritos mostrando festa, dança, celebração, uma atrás da outra. E o mundo parece que entendeu bem isso no sábado. Mas no domingo, as igrejas são mortas, são paradas. Mas você vai nas festas do mundo, no sabadão, na sexta, é uma alegria, uma festa, uma dançarada. E nós é que temos que fazer isso aqui, no domingo. Entendam o que eu estou dizendo, não sou contra nada dessas coisas. Mas em que proporção nós estamos colocando Deus com a nossa celebração? Mateus 15 diz assim, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? A tradição, a nossa tradição não pode se colocar acima de Deus. Se daqui a 50 anos eu estiver vivo e eu entrar na igreja e decidiram tirar todas as luzes e pintar tudo de branco, e eu disser assim, que absurdo, no meu tempo não era assim, não se adora a Deus desse jeito. Tradicionalmente tem que ser preto, com luzes e um baita telão atrás. Como é que pode tirar o telão? Em algumas igrejas, como é que pode colocar bateria? Bateria do diabo e tal. E as tradições se colocam acima de Deus. Agora, para a gente concluir, como é que nós podemos chegar mais perto? Aqui eu mostrei algumas coisas, 5 coisas que nos impedem de trazer uma adoração perfeita. O que é adoração? Adoração é entregar para Deus aquilo que Ele não tem. Algo que Ele entregou para você e Ele decidiu tirar o poder dEle de sobre você, para que você decida dar para Ele de volta alguma coisa ou não. Não é o dízimo. O dinheiro já é dEle, gente. Tudo já é dEle. Mas tem algumas coisas que não. Eu quero passar com você, aqui no Salmo 50, versículos 8 a 15, Deus está falando com o povo dEle. Será que Deus então quer as minhas palmas? Não. Será que Deus quer que eu dance? Não. Não é isso que Ele está buscando. Uma expressão exterior. Por mais que a gente tenha uma expressão daquilo que nós sentimos, não é exatamente isso que Deus está buscando na gente. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura.
o que Deus realmente quer. Salmo 50, versículos 8 a 15. Não, Deus está falando, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Deus estabeleceu isso, né? Então Deus, não estou reclamando disso, nem estou apontando o dedo para vocês, afinal fui eu que mandei você fazer isso. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício. O que é louvor para Deus? É o sacrifício de bois, de dízimo? Não, olha o que ele diz. Em sacrifício, a sua gratidão. Tem horas que você não quer agradecer. Mas ofereça em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Tem gente que corre para tudo que é lado. E por último, apela para Deus. Eu gostaria de mostrar para você o que significam esses 3 pontos. Primeiro, para você chegar mais perto, eu quero te incentivar a agradecê-lo com a tua sincera afeição. Quando você acordar de manhã e você olhar para fora, se for possível, e você enxergar uma coisa alaranjada lá fora, assim, o sol, você olhar para aquilo lá e você dizer assim, uau, Pai, foi o Senhor que fez isso. Foi você que fez isso, Deus. Sabe, você realmente apreciar e colocar Deus em alta evidência, e você demonstrar para Ele um carinho, uma afeição enorme por Ele, e uma admiração pelo que Ele fez. De você olhar as coisas que Ele criou, e você dizer para Ele assim, Pai, uau, que coisa incrível, o Senhor é o cara. O Senhor é impressionante. E você perceber a genialidade, o carinho e a criatividade de Deus. Como é importante no teu dia a dia você demonstrar isso para Ele. Você vê a criação toda, os pássaros, os animais, tudo que tem, tudo que Deus fez. De você dizer para Ele, obrigado. Obrigado por esse sol. Esses dias estava a lua cheia. Deus, obrigado por essa lua. Sabe, você não só admirar a criação, mas você agradecer a Deus. Porque isso é um sacrifício de gratidão. E tem horas que você não vai querer agradecer. Tem horas que o dia está cinzento, está horrível. E você lembrar assim, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia. Com carinho, com afeição. 2 Crônicas 16, versículo 9, diz assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está olhando aqui agora, o tempo todo, Ele está olhando. E Ele procura corações que são totalmente dEle. E como eu quero que você tenha o teu coração totalmente dEle. Que você seja apaixonado por Deus. Teu coração é inteiro dEle. Ninguém fará com que você deixe de fazer alguma coisa porque ela não vai gostar. A pergunta é, Deus vai gostar? Sim, então eu vou fazer. Não importa o relacionamento que eu perca. Eu preciso colocar Deus acima. Eu preciso agradar a Deus. No que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Mas tem horas, gente, que não vai dar. Tem horas que você vai precisar se posicionar e escolher Deus. É assim com os nossos relacionamentos. Tem horas que eu preciso me posicionar a favor de alguém e contra outro. Segundo ponto,
em relação a cumprir os votos, é você oferecer para Ele total controle da sua vida. Para que você não pense que vir para a igreja é o ápice do cristianismo. Não é. Deus não quer apenas você no domingo. Ele quer você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Dante, Simone, todos os dias. Sidom, todos os dias. Deus quer você todos os dias. E você precisa decidir oferecer a Deus toda a sua vida. Não pense em fazer a sua vida funcionar apenas no domingo. Não vale a pena, gente. Não vale a pena viver com Deus só no domingo. A vida lá fora vai ser muito mais atraente. E eu te aconselho a se aproximar de Deus todos os dias. E se entregar a Ele 100%. Romanos 12, versículo 1, diz assim. Daqui a pouco aparece. Isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tome uma decisão e se entregue a Ele totalmente. Não apenas domingo. Eu desafio você a ser um cristão acima da média. Eu desafio você a ser chamado amigo de Deus. Eu desafio você a ser uma pessoa que conhece o sobrenome de Deus, alguém que conhece profundamente a Deus, alguém que sabe como Ele pensa, alguém que sabe os gostos dEle, alguém que sabe o que Ele quer fazer no dia de hoje, alguém que se relaciona com Deus a tal ponto que os dois andam juntos e um já está percebendo para onde o outro está indo. É desse modo, eu e o Pai somos um, e Jesus disse que Ele veio para cá para que nós todos sejamos um com Ele. E aonde o Espírito de Deus se movimentar, você vai perceber que Ele se movimentou e você vai junto com Ele. Quantas vezes os discípulos estão fazendo uma coisa e daqui a pouco, cadê Jesus? Jesus estava lá ajudando alguém. E aí eles corriam atrás dele. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos diz para onde Ele está indo. E Ele te avisa com antecedência. Nós todos temos uma parcela de profético dentro de nós. Cada um de vocês pode saber para onde Deus está indo. E cada um de vocês pode se antecipar às coisas. E se posicionar para receber a bola. Se Deus, não jogue, tá, Luiz? Mas se Deus vai dizer assim, eu vou jogar a bola lá na frente, o que adianta eu ficar parado aqui, se eu já sei que Ele me disse que Ele vai jogar a bola lá? Eu me posiciono, eu me preparo, vou para lá, para receber esse lançamento, esse passe, essa missão. Não se iluda, você sabe muito bem o que Deus quer de você. Não se faça de tonto, não se faça de desentendido, porque não vai colar. Não vai funcionar isso para você, porque a sua vida vai passar e o melhor para você não vai acontecer. Mesmo sendo da vontade de Deus. Ele quer que você esteja mais perto. E eu desafio você, cada um de vocês, sem medo de que você nunca mais volte. Que você domingo que vem chega aqui, 10 para 6, 5 para 6, e você venha adorar a Deus nas 4 músicas que a gente faz. É demais isso? É demais isso para você? Fazer isso por Deus que te deu a vida eterna em Jesus? Ah, não é demais não, gente. Não é demais não. E eu incentivo você, eu motivo você e desafio você a fazer com que a sua vida esteja mais próxima de Deus. E nós temos que fazer as coisas de um jeito diferente daquilo que nós estamos fazendo hoje, para que a gente colha resultados diferentes. Eu preciso mudar alguma coisa, quem sabe não seja isso na sua vida, que precisa mudar. Me perdoe, ou não, mas eu preciso te falar isso. Existe um Rei dos Reis que está aqui. Existe alguém que merece toda a sua vida. Ele disse, ei, você disse que a sua vida é minha, eu comprei você. E Jesus leva a sério o que a gente fala. Ele foi para aquela cruz com um propósito muito claro de ter você 100%. E Ele tem ciúme de você.
A hora que você sai para a balada e você começa a querer ficar com uma mina, cara, Jesus está de olho em você e Ele diz, eu quero você. Larga essa bruaca para lá. Larga essa guria. Larga mão. Não, mas o que ela vai pensar de mim? Que eu sou meio afeminado. Pense o que ela quiser. O que importa é o que eu penso de você. Gente, como é importante a gente perceber que é importante saber o que Deus pensa a nosso respeito. Não seja covarde, seja um cabra macho, seja um cara que vai até o fim, morra se precisar por Jesus. Como nós precisamos de uma igreja que está disposta a enfrentar o que for necessário por Ele. Gente, e eu preciso que vocês entendam isso, porque os filhos de vocês virão. E que tipo de cristianismo, que tipo de consciência nós vamos passar adiante? Uma igreja frouxa, uma igreja que não está nem aí, que é hedonista, que só pensa em fazer aquilo que ela gosta? Não, gente. Longe de você viver desse jeito. Longe de você perder de vista a eternidade. Longe de nós. Longe de mim criar uma igreja suave. Como eu gostaria que vocês fossem com o Felipe Vilela para a África. Eu já fui para lá. Como eu gostaria que vocês saíssem da zona de conforto de vocês e pegassem um avião e se enfiassem lá no meio do mato. E vissem o que é ter dificuldade. Eu só não aconselho as mulheres para irem, porque é muito perigoso. Mas os homens, como eu gostaria que todos nós fôssemos para lá. Não, eu quero ir para a conferência lá do fulano. Não, vá lá para a África. E veja o que é ser um humano que Deus quer. Veja o que é ser uma sociedade que não tem Deus. Veja o que é experimentar o que o diabo está fazendo e você chegar como solução de Deus para um lugar. Experimente vivenciar um cristianismo que sai de Curitiba, que sai do nosso conforto. Gente, nós temos que ser diferentes, nós temos que mudar. Eu preciso mudar, você precisa mudar. E eu estou com pena de você que veio aqui hoje. Porque, gente, é assim, gente, é assim. Cristianismo não é para frouxo. Cristianismo é para gente corajosa. E a nossa vida, às vezes, pode depender disso. Daqui a alguns anos, gente, vocês vão lembrar, talvez vocês não, mas algum dos filhos de vocês vão lembrar dos ensinamentos dos últimos dias. E algumas pessoas perguntam assim, Ronald, você acha que estamos nos últimos dias? Estamos. Estamos. E como eu quero que você seja violento na sua decisão de seguir Jesus. Quero incentivar você a incluir Deus, e por último lugar, incluir Deus no teu dia a dia. Inclua Deus no teu dia a dia. Quantas pessoas passam por alguma situação difícil e correm para tudo que é lado, menos para Deus. Corre para o horóscopo, corre para o tio, corre para o banco, corre para a mãe, para o pai. E Deus? E Deus? Na hora de tomar as decisões, com quem você está falando? Que tal você fechar a porta do seu quarto e você falar com Deus ali sozinho? Ou você não acredita que Ele vai falar com você? Teste a tua fé, teste a tua religião. Será que você acredita mesmo em Deus? Ou você só escolheu alguma religião que fosse mais compatível com a tua personalidade? Está na hora da gente testar se a gente acredita mesmo ou não. Se Deus vai falar com a gente ou não. Porque, gente, se você não consegue acreditar que Deus vai prover você, quando você traz uma oferta, traz o teu dízimo, se você não acredita que Ele vai cuidar de você financeiramente, como é que você vai confiar que Ele vai te dar a vida eterna? Me diga. Que fé é essa que você não pode acreditar no dia de hoje? E você vai acreditar que Ele vai te dar a vida eterna? Pare de se enganar. Pare de se enganar, não seja assim. Seja uma pessoa consciente de que Deus é Deus de hoje. Deus é o Deus de agora. Não só da eternidade, lá no futuro é fácil eu acreditar que daqui a 1 bilhão de anos eu vou estar vivo. Eu não preciso provar nada. Mas que tal provar hoje se Deus está vivo?
Que tal usar hoje o nome de Jesus para entrar na presença de Deus? E ver se Ele realmente fala com a gente. Que tal você experimentar agir em cima de uma palavra profética? Que tal você experimentar ler a Bíblia e Deus fala, e você vê umas palavras saltando diante de você e você acreditar que o Espírito Santo está falando com você? E se nós acreditássemos, né? E se nós acreditássemos que o Espírito Santo realmente fala através da Bíblia? Que existe uma solução para o meu dia de hoje, Deus é do presente. E Deus se importa com você. Mas Ele procura no mundo inteiro pessoas cujo coração seja totalmente dele. Não vá para Deus com meio coração. Não vá para Deus com um pedacinho só de você. Corra para Ele com intensidade. Corra para Ele por inteiro. Se entregue 100%. 100%. Tudo que você é. E eu quero encerrar aqui dizendo que Deus quer realmente um relacionamento com você. Deus quer um relacionamento com você. Eu quero que vocês saibam que Deus quer você por inteiro. Deus ama você demais para ter só um pedacinho de você. Foi Ele que te fez nascer. E Ele quer caminhar junto com você. Amém, gente? Curva a sua cabeça, me permita orar por você. Pai querido, eu peço que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, trazendo um alívio sobre essa mensagem toda. O peso das Suas palavras, os pesos das minhas palavras, possam trazer frutos positivos, que façam que cada pessoa deseje se aproximar do Senhor, porque isso vai fazer diferença para a vida deles. Espírito Santo, eu peço que o Senhor converse com cada um agora. E mostre como o Senhor é bom, como vale a pena se aproximar do Senhor. O Senhor é o autor da vida. E o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Por isso o Senhor convida cada um de nós a se aproximar do Senhor por inteiro, 100%. Espírito Santo, fale com cada um de nós e nos ajude a perceber a bondade do Senhor no meio de palavras tão pesadas, tão agressivas, mas que são pro bem, para a eternidade, para a salvação, para a segurança, para um relacionamento contigo. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu através de Jesus. E agora, ainda com os olhos fechados, eu gostaria de perguntar para você: será que não está na hora de você entregar sua vida para Jesus 100%? Será que não está na hora de você levantar sua mão e dizer assim: Jesus, eu quero o Senhor? Mesmo que você não entenda tudo que eu disse hoje, talvez Deus esteja falando para você exatamente isso. Eu quero você hoje por inteiro. Eu quero que você confie em mim por inteiro. Confie em mim com a sua vida. Confie em mim com as suas finanças. Confie em mim com os seus problemas. Confie em mim com a sua saúde. Confie em mim 100%. E Deus diz que só é possível fazer assim através de Jesus. Eu quero te perguntar: você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Só eu estou olhando para você. Faça um sinal para mim com a sua mão. Só levanta a sua mão rapidamente se você quer entregar sua vida para Jesus hoje. Não tenha medo. Essa é a hora de você fazer isso. Se todos já fizemos, ótimo. Muito bem. Eu gostaria então que você abrisse teu coração para tomar essa ceia. E o Felipe vai nos conduzir nesse momento.